Juliana Monteiro não era apenas uma mulher. Era um nome sussurrado com reverência nos aras de elite, nos bastidores das corridas e nos jantares silenciosos da alta sociedade equestre brasileira. Filha de uma linhagem tradicional, havia sumido do cenário por 6 anos após um escândalo que quase destruiu sua família e o Aras Ébano, o império fundado por seu avô. Mas naquela manhã dourada de inverno, a Mercedes preta que cruzou os portões do Aras anunciou algo mais do que um retorno, era o recomeço de um império. Juliana desceu com elegância fria, os cabelos castanhos presos num coque impecável, vestida com uma alfaiataria branca que refletia sua força. O velho estábulo silenciou. Até os cavalos pareceram sentir que a verdadeira dona havia voltado. Germano Dávila já estava lá. Um investidor misterioso e sedutor, articulador dos bastidores, responsável por manter o Aras respirando nos últimos anos. Era encantador, mas perigoso. O tipo de homem que sabia dançar entre as palavras e arrancar segredos com um sorriso. Ele havia investido milhões em troca de participação silenciosa. Mas silencioso, Germano jamais fora. Juliano reencontrou no escritório principal. Ele sorriu, com aquele olhar que perfurava intenções. Não esperava vê-la tão cedo, Juliana. Ou tão bela. E eu não esperava encontrar você, ainda aqui. A tensão era palpável. No passado, haviam se conhecido em um evento internacional de equitação na Espanha. O romance foi breve, intenso, envolto em luxúria e promessas, até que Germano desapareceu dias antes do escândalo que culminou na falência pública do Aras. Juliana não voltou para ser figurante. Ela trouxe planos, treinadores renomados, uma tropa de novos cavalos árabes e marchadores de elite. O centro da reviravolta era um potro negro chamado Ebony Flame, descendente direto do garanhão que fundou o Aras. Seria ele o símbolo da ressurreição. Mas havia algo de errado nos livros contábeis. Desvios sutis, contratos maquiados, favorecimentos silenciosos. E todos os caminhos levavam a Germano. Você está roubando meu legado? Ela perguntou certa noite, sob a luz baixa do salão principal, cercada por taças de cristal e cavalos esculpidos em bronze. Não roubei nada que não estivesse sendo desperdiçado, respondeu, com frieza calculada. Eu salvei o que você deixou para trás. O embate era inevitável. Mas entre os confrontos e as desconfianças, o desejo entre eles ressurgia como brasa sob cinzas. Beijos roubados, discussões fervorosas e noites que misturavam paixão e raiva. Determinada a entender o que aconteceu no passado, Juliana rastreou um ex-funcionário desaparecido desde a crise. Descobriu então a verdade devastadora: o escândalo fora arquitetado por Germano para desvalorizar o Aras e assumir o controle por um valor irrisório. E pior, ele havia manipulado o pai de Juliana, forçando sua renúncia emocional. A dor veio como golpe. Mas Juliana era feita de aço e seda. Organizou uma coletiva de imprensa no próprio Aras durante o evento anual mais prestigiado, o Gran Prêmio dos Criadores. Diante da elite equestre, Juliana expôs as fraudes. Com provas em mãos, e sem perder a postura, desmascarou Germano. O escândalo varreu os noticiários. Ele foi expulso do Conselho Nacional de Criadores e teve os bens congelados. Mas não o ódio de Juliana. Na noite seguinte, Germano tentou vê-la. E conseguiu. Eu te amei, Juliana, disse ele, sem o brilho arrogante nos olhos. Mas amei mais o poder. Ela o olhou com a força de quem perdeu tudo, reconstruiu sozinha e se recusava a ser vítima. E eu, aprendi a me amar mais do que a qualquer mentira. Ele partiu naquela mesma madrugada, sem retorno. Meses depois, Ebony Flame venceu a maior corrida do país, devolvendo ao Aras Ébano o prestígio de antes, e mais. Juliana se tornará uma referência mundial em genética e treinamento. Rica, desejada e, finalmente, livre. Num jardim de glicínias, olhando o horizonte ao lado do potro negro, uma repórter lhe perguntou: A senhorita está sozinha agora? Juliana sorriu com leveza. Estou completa. Há uma diferença. E ali, sob o céu escuro como a pelagem de seu campeão, a verdadeira rainha do Aras selava não apenas sua vitória, mas sua liberdade.
O prestígio estava de volta, mas a paz era uma miragem. Após a queda de Germano, Juliana se tornou símbolo de resiliência e liderança no universo equestre. O Aras ébano ganhava destaque internacional, sendo citado em revistas europeias como referência de renascimento. Mas sombras antigas não se dissolvem tão facilmente. Meses depois do escândalo, boatos começaram a circular. Contratos eram cancelados subitamente, fornecedores sumiam, investidores recuavam. Um boicote silencioso parecia se articular. Juliana desconfiava que Germano ainda estava por trás daquilo, agindo através de laranjas e contatos obscuros. Apesar da humilhação pública, ele não era um homem que aceitava a derrota sem retaliar. É então que surge Vicente Dávila, irmão mais novo de Germano. Jovem, brilhante, com uma mente estratégica e um jeito calmo. Ele aparece oferecendo um acordo de paz, mas Juliana sabe que ninguém daquela família se move sem intenção. Vicente diz querer se afastar do legado sombrio do irmão, e propõe uma aliança. Ele traria investidores internacionais limpos e ajudaria a reconstruir a imagem internacional do Aras em troca de participar de um projeto de genética revolucionário com os cavalos de ébano. Você quer consertar os erros do seu irmão, ou superá-lo? Ela pergunta, fitando seus olhos frios. Ambos, Juliana. Mas com você do meu lado, posso fazer melhor do que ele jamais fez. Inclusive, conquistar algo que ele nunca teve, sua confiança. Enquanto Vicente aproxima-se profissionalmente, Germano ressurge das sombras em encontros misteriosos com a mídia, plantando dúvidas e espalhando falsas narrativas sobre Juliana. A pressão sobe. Vicente mostra-se cada vez mais presente. Inteligente, elegante e estrategista, ele ganha espaço nos corredores do Aras e no coração confuso de Juliana. Começam a trabalhar juntos em um projeto ambicioso, a criação de uma nova linhagem de cavalos campeões de marcha, resistência e beleza. O tempo passa. As noites de trabalho se estendem. Um beijo acontece. Depois, outro. E Juliana começa a se perguntar, estaria ela sendo enganada de novo? Ou seria este o renascimento da confiança? Durante o lançamento da nova linhagem, surge um documento anônimo vazado para a imprensa, um contrato com cláusulas secretas que transfeririam parte majoritária do Aras para Vicente, com assinatura digital de Juliana. Ela entra em choque. O público começa a questionar sua liderança. O escândalo ameaça se repetir. Mas desta vez, ela estava preparada. Com a ajuda de sua assessora leal e um hacker que trabalhava com sua equipe de segurança, Juliana descobre a verdade. Germano havia forjado o contrato e usado o nome do irmão como peão em seu jogo final de vingança. Vicente, ao saber disso, confronta Germano, e os dois rompem em definitivo. Um embate violento ocorre nos bastidores de um leilão. Germano tenta fugir, mas é preso dias depois, acusado de falsificação, fraude e sabotagem empresarial. Juliana se reergue mais uma vez, mas agora não como filha de um império, e sim como a própria fundadora de um novo legado. Vicente, embora inocente, decide se afastar. Sabe que o sobrenome Dávila manchou demais aquele solo sagrado. Eu poderia amá-la, mas seria injusto carregar meu nome no seu mundo. Ele diz, antes de partir para a Espanha.